Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Temos culto todo domingo em Cachoeiro e Vila Velha. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Amém. Jesus é bom. Em todo tempo, em qualquer instante, em qualquer circunstância. Sempre vamos crer, queridos, nesse amor. Não existe um fundamento perfeito, mais perfeito de Deus para nós, a não ser o fundamento do seu amor, porque Ele é amor. Amém? Deus é amor. E não estou falando de um amor romântico, o amor das novelas, dos filmes, mas estou falando de um amor sacrificial, um amor incondicional, um amor capaz de dar a vida do seu próprio filho, um amor que está disposto a abrir mão da sua própria vida. Amém? Como que nós precisamos da revelação e do entendimento desse amor a cada dia. Por mais que nós ouçamos, por mais que nós entendemos na nossa mente, nós precisamos de revelação no coração. E a nossa oração é essa, sempre que Deus venha revelar esse amor aos nossos corações. Sempre quando nós estamos ministrando, tem uma palavra rema que Deus libera o seu coração. Creia, queridos, que por mais que você tenha ouvido certas coisas, e de repente aquela palavra salta ao seu coração, essa é uma palavra rema de Deus para a sua vida. Essa palavra ela tem um poder, um potencial grandioso de transformar a sua vida. Sabe, é Deus comunicando pelo seu Espírito em você, através da sua palavra. Então nós precisamos entender isso, que a igreja, quando ela se reúne, há sempre uma unção, há uma graça disponível, uma ação do Espírito Santo. Porque esse é um lugar espiritual, eu sempre gosto de dizer isso e é uma verdade. E esse não é um lugar em que a nossa carne vai atuar. E a gente não pode deixar a carne atuar, nem aqui, nem em qualquer lugar, mesmo porque a carne é inimiga de Deus e nós não somos carne, nós somos espírito. Você pode dizer, eu sou espírito. Porque meu Pai é espírito. Deus é espírito. Então, nós estamos falando coisas espirituais. Bom é quando nós fiquemos só falando coisas espirituais. Paulo teve um momento que ele teve que interromper. Olha, irmãos, eu gostaria muito de falar coisas espirituais para vocês, mas como vocês ainda têm divisões, tem invejas, tem intrigas, eu preciso falar como carnais, como criancinhas. Mas amém que Deus está nos permitindo falar de coisas espirituais nesse tempo. E eu quero trazer uma palavra para nós como igreja, aquilo que nós cremos como igreja orgânica. São as características de uma igreja orgânica. É muito importante nós entendermos como que funciona a igreja, e a Igreja Vivos com Cristo em especial. E às vezes nós ouvimos falar sobre igreja orgânica. O que é a igreja orgânica? A igreja orgânica, eu acredito que ela se diferencia de uma igreja institucional. Apesar de nós sermos uma instituição, termos um CNPJ, termos uma ata, termos um estatuto, mas o que prevalece na nossa igreja é um organismo, é ser orgânico. O que é orgânico? É aquilo que cresce naturalmente, sem interferência. Sem interferência química, igual como um fruto que não tem química, não tem agrotóxico, não tem nada que vem para crescer antes do tempo, sabe? Aquelas frutas que você... Nossa, que fruta bonita, mas você sabe que aquilo ali é químico? Mesmo vindo da terra, teve ação química na terra, teve ação química no fruto e aquele fruto não é orgânico. E a gente está nesse tempo, né? Nem tudo como é que fala, Edu? Artesanal. As coisas são misturadas, mas nós não queremos mistura na igreja, nós não queremos que haja interferência do homem, não haja interferência da carne.
Por isso que é importante nós entendermos o processo de Deus para nós como igreja. E Deus, Ele usa os processos do Espírito em nossas vidas para que nós venhamos crescer organicamente de uma forma natural de Deus. É sobrenatural. Sabe aquela passagem em que diz que o reino de Deus é como um homem que saiu, lançou a semente na terra, ele dormiu, acordou e não sabe como aquela semente cresceu. Ela germinou, ela deu fruto. Sabe, a gente não tem todas as respostas, mesmo porque o crescimento, a ação de fazer com que a semente germine e cresça e frutifique é de Deus. Amém? Então nós precisamos entender, porque hoje é muito forte a influência da igreja institucional, onde a maior dependência é do homem. Mas a igreja orgânica, a maior dependência é do Espírito Santo. Então a pessoa do Espírito Santo tem que ser a pessoa mais importante, aquela que vai guiar, que vai dirigir, aquela que vai realmente fazer com que o nosso chamado floresça, como fez com Arão, com a sua vara que floresceu, com Deus testificando o chamado, com Deus trazendo os dons, trazendo a edificação. E isso é orgânico, queridos. E como que você não encontra muito do que é orgânico hoje, voltando para a questão do mercado, tudo é muito químico, né? É muita influência humana, é muita coisas naturais dentro da igreja. Mas igreja não é lugar de coisas naturais, queridos. Igreja não é lugar de entretenimento, não é um clube, é um lugar onde o Espírito Santo está agindo, como a igreja de Atos. E esse é o desejo do nosso coração, que nós venhamos crescer como a igreja de Atos. Eles perseveravam unânime na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São coisas simples. Havia singeleza, simplicidade. Como é bom ter um ambiente de simplicidade. Como é bom nós estarmos nos sentindo como um ambiente familiar, estar em casa, né? Igual a Débora está aqui hoje, está morando em Guarapari, como a gente se sente bem em ter a Débora aqui com a gente, eu sei que ela se sente em casa. Então, assim, é aquela coisa que quando a gente se encontra, a gente parece que já se conhece há mais tempo. E independente de onde esteja, aquilo permanece. Então, isso é muito gostoso, é saudável e é prazeroso para como igreja. E nós precisamos valorizar isso e fazer com que isso progrida, com que isso avance. Né? Quando eu olho para a Consuelo, parece que eu conhecia a Consuelo há muito tempo, né, dona Consuelo? Testificou no nosso coração, no nosso espírito. Então, cada irmão aqui tem uma história que a gente vai contar. Mas é muito bom, aquilo que organicamente parece que está acontecendo, é uma coincidência, mas não é, mas é uma verdade, é uma ação do Espírito, é a ação da eternidade. Queridos, nós temos um propósito, e esse propósito está se manifestando em nossas vidas. Não é por acaso que nós estamos aqui, não é por acaso que você está visitando nós aqui. Então, a gente precisa acreditar que as coisas não acontecem por acaso. Porque Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. Então, Deus, na sua vontade, é que nós entremos no propósito da eternidade. Agora, para nós entendermos isso, nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. O que diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 9, apóstolo Paulo ele fala um pouco dessa igreja orgânica. Não existe a palavra igreja orgânica na Bíblia, que é algo que nós tiramos, que nós cremos, como não existe a palavra trindade. A gente sabe que existe três em um, com um propósito só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a palavra orgânica da mesma forma não existe. Mas é algo que nós entendemos pelo próprio conceito da palavra. O que Paulo diz aqui na carta aos Coríntios? Eu plantei, Apolo regou,
mas o crescimento veio de Deus. Olha a linguagem. Plantio, regar. E o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, o foco está em quem? Está em quem planta, está em quem rega ou naquele que dá o crescimento. Amém? É naquele que dá o crescimento. Nós precisamos honrar todos os dias a presença do Espírito Santo no nosso meio. Precisamos honrar a vida dele. Eu gosto da forma que os apóstolos tratavam, os discípulos tratavam na igreja de Atos. Eles falavam assim, nós e o Espírito Santo concordamos com isso. Valorizava a pessoa do Espírito Santo. Porque quando Jesus fala, eu irei, mas não deixarei vocês órfãos, eu darei a vocês o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Vocês não vão estar com sentimento de orfandade. Como se você tivesse perdido alguém que é muito importante na sua vida e você perdeu sua proteção, sua direção, o seu suprimento. Não, vocês não vão ter esse sentimento. Vocês vão saber que o Espírito Santo está aqui com vocês e todos os dias ele estará. Agora, lógico que o inferno vai trabalhar para que nós não consideremos a presença do Espírito Santo. O inferno vai trabalhar para que nós entremos num lugar de condenação e achar que o Espírito Santo está longe, distante, porque nós caímos, ou falhamos, ou pecamos, ou estamos sentindo frios. Porque isso acontece. Tem vezes que nós não estamos sentindo nada. Mas quem diz que nós somos chamados para viver por sentimentos? Queridos, se nós formos viver por sentimentos, como diz, nós estamos no sal. Vocês estão entendendo? Agora nós podemos estar nos sentindo uma geladeira. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não esteja com você, se você crê em Jesus. Agora, à medida que nós vamos falando na palavra, na verdade, que é pelo sangue, que é pela graça, que Jesus te ama, que o Pai te ama incondicionalmente, que nada pode separar do amor de Deus em Cristo, esse sentimento da presença, eles vão sendo aquecidos em nossos corações. Por isso que nós nos enchemos do Espírito falando entre vós, com salmos, hinos, e de repente vai para cânticos espirituais, aí o caldo vai engrossando, e de repente não é você mais que está mais no sentimento, né, mas está assim, realmente cheio do Espírito Santo. Porque é o papel da igreja. Aí nós nos embriagamos mesmo do Espírito. E isso é maravilhoso. Por isso que nós temos o nosso grupo de unidade, para que nós venhamos falar mais a palavra, compartilhar, um compartilha, e de repente uma tem uma visão de algo, outro tem uma forma de enxergar a palavra que Deus tocou, e outro compartilhou um versículo que vem complementar, e aquilo vai enchendo nossos corações. Isso, o que é isso? É plantio. Isso é regar. E o crescimento? Não sabemos como. Como é bom quando nós sabemos que não veio por interferência do homem. Imagina se o crescimento fosse por interferência do homem. Imagina se o crescimento fosse por ação do homem. Em muitos lugares é assim, queridos. Mas não é pelo homem. Deus tem que ser glorificado na nossa vida. E para Deus ser glorificado é porque o trabalho é dele. E Paulo, ele continua falando. Ora, eu já falei aqui, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. A recompensa pelo seu trabalho, de plantar, regar, cuidar, tudo o que você faz para que aquela lavoura cresça. Aí ele está dizendo o seguinte, olha, porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, ele fala de um termo de lavoura como igreja, porque o cooperador ele está semeando, ele está regando, ele está fazendo com que
aquela lavoura cresça. Vocês veem uma forma orgânica de Deus trabalhar? Vocês conseguem entender a forma orgânica de Deus agir? Sabe, quando quem tem a oportunidade de ir numa roça, num sítio, um lugar em que você vê as flores nascendo, lógico que a gente não vê ela nascendo assim, tem que ficar esperando muito tempo, né? Tem que pegar aquelas ações da câmera, né, para ver as coisas florescendo, e de repente dentro da flor tem um fruto. Isso tudo é maravilhoso, queridos, mas é uma ação natural, mas sobrenatural de Deus. Assim é a nossa vida. A palavra ele tem esse poder. Quando a gente se expõe à palavra, se expõe à presença de Deus, a gente está num ambiente congregacional desse, uma reunião, ainda que esteja 2 ou 3 reunidos, ali Jesus está, e ali há um crescimento, há uma ação. Agora está acontecendo essa lavoura, agora está acontecendo esse regar, agora está acontecendo esse plantio. O Espírito Santo está aqui, amém? Há um trabalhar. E o bom disso é quando você vê as coisas florescendo e a gente fica feliz que as coisas estão florescendo. E o alvo de Deus é o nosso coração, é a nossa vida. Amém? Mas tem uma visão de Deus para o crescimento orgânico do corpo de Cristo, que está lá em Efésios, no capítulo 4. A gente precisa ter um costume, queridos, porque quem é chamado para meditar na palavra não é apenas o pastor, quem ministra. Todos nós somos chamados. A igreja é chamada. Todos nós temos uma responsabilidade de manter o nosso coração, guardar a semente. A palavra é filho meu. Quem é filho tem essa responsabilidade. Filho meu, guarda as minhas palavras no teu coração. Ela é vida para aqueles que as acham. Agora, queridos, é lógico, se eu não tenho essa abertura, essa disciplina, porque é uma disciplina. Como eu falei, na carne, nós não vamos ter vontade de fazer muitas coisas. Aliás, nada daquilo que está relacionado a Deus. Sim ou não? Não vai ter, queridos. A carne vai ter vontade de jejuar. A carne quer ficar parada, meditando a palavra, né, estendendo suas raízes, orando em outras línguas. Não vai, queridos. Não existe isso. Mas a carne está aí com você. E ela está, de alguma forma, influenciando a sua alma. Influenciando a sua vontade. E por isso que você precisa esmurrar esse corpo de tal forma que você entra na disciplina. Mas você não quer, mas eu vou. Eu não sou governado por você. Você tem que ter esse tipo de conversa com você. Você não quer, mas eu vou. E aí, quem manda aqui? Não é loucura não, irmãos. Senão não vão ter que entrar em definições daquilo que está na carne. E na carne tem tantos transtornos, né? Transtornos disso, transtorno daquilo. Mas nós somos espírito, queridos. No espírito tem fruto do espírito. E nós mergulharmos no espírito, nós vamos encontrar os rios do espírito. No rio tem vida. E tudo que uma lavoura, uma plantação precisa é do fluir do rio. Rios de água viva fluirão no seu interior. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus. E nós somos essa cidade, nós somos esse lugar em que Deus atua. Mas entenda que existe uma visão de crescimento orgânico de Deus para a igreja, uma forma que Deus faz com que a igreja seja edificada. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tem um objetivo para isso. Qual o objetivo desse ministério de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? O objetivo, a vistas ao aperfeiçoamento, que é a capacitação dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, nós estamos aqui para ministrar e para te levar a ser capacitado para servir a Deus. Servir no corpo. Amém? Deus tem o propósito de você servir no corpo.
Deus tem um propósito que você seja uma bênção para o seu irmão. Amém? Porque a bênção para nós somente não faz sentido. A bênção, ela faz sentido quando ela é compartilhada. Deus falou, seja você uma bênção, como Ele falou para Abraão. Nós somos uma bênção. E você precisa se ver, eu sou abençoado. E com ações, amém? Aí Ele fala assim, qual o objetivo do desempenho do seu serviço? Para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, a unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus é eu estando nesse ambiente ministerial, em que nós nos sujeitamos ao ministério, nos sujeitamos como santos, sujeitando a ministração dessa palavra, dessa verdade, dessa igreja, desse fluxo que Deus criou, estabeleceu, para que os santos cresçam e desempenhem seu serviço. E nesse lugar vai haver o conhecimento de Jesus. Nesse lugar nós vamos conhecer Jesus. Não apenas na altura, eu gosto de pensar dessa forma, a altura é o amor do Pai, é o amor do alto, a profundidade é de Jesus, que foi até as profundezas, mas também do comprimento, que fala que está com você na sua jornada, o Espírito Santo, mas também da largura, é quem está do seu lado. Então, a revelação desse amor, a revelação de Jesus, parte também de quem está do seu lado, porque é o corpo. Você não conheceria o meu corpo por completo se eu estivesse sem todos os dedos das mãos. Amém. Mas a plenitude está em conhecer cada parte, cada detalhe, e a diversidade nisso. Cada um tem um propósito, tem um dom, tem algo específico que nós precisamos estar atentos a Deus para que isso seja revelado a cada dia. Mas até isso é orgânico. E eu vou te mostrar depois sobre isso. Porque ele continua falando assim, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, isso é maturidade, é você estar num lugar de maturidade, que você não é inconstante, que você continua perseverante. Por isso que a Bíblia diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes. Você nunca perde seu tempo quando você está servindo. É o maior investimento que você pode ter. Você está servindo o corpo, você está atuante, você quer fazer com que o corpo cresça. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? O que eu posso dar? O que eu posso servir? O que eu posso ajudar? Isso é maravilhoso para o corpo. É saudável. E esse é o coração da graça. O coração da graça quer sempre multiplicar as coisas, quer sempre fazer as coisas crescerem. E aqui ele continua falando, à medida da estatura da plenitude de Cristo, que é uma maturidade em Cristo, para que não mais sejamos mais como meninos. O que identifica o menino? Ele vai dizer aqui, aquele que é agitado de um lado para outro e levado por todo o vento, ao redor de todo o vento de doutrina. Ah, não aconteceu, eu não creio nisso mais, agora eu creio assim. Enfim, você não tem a profundidade. Isso fala da parábola do semeador, daquele que tem raiz. E vem a circunstância, vem a adversidade, e você não se aparta da palavra que Deus liberou para você. Você fica firme. A firmeza, a constância, e eu gosto dessas duas palavras, identificam uma pessoa madura. Identificam uma pessoa que está passando por um vendaval, mas ele não abre mão de ser constante naquilo que Deus chamou para ser. Ele mantém a sua fidelidade. Ele mantém a sua integridade. Ele passa pela prova, mas na prova ele é aprovado. Como obreiro aprovado. Que sabe manejar a palavra. Que entende bem a palavra.
Entende, queridos? Olha como está tão claro para nós como igreja. Como isso é tão assim, aberto, a gente não tem que criar muita coisa. A gente não tem que enfeitar a igreja. Está ali escrito como é. Que Deus quer. O resto é adereços, enfeites. E Deus nos chama para a simplicidade. Aí ele fala assim, é levado por essas doutrinas pela artimanha dos homens, porque tira o que é orgânico. Os homens tiram o que é orgânico. Volta uns tempos atrás, agora voltando à questão de comida novamente, que é mais fácil de a gente entender. As comidas eram mais naturais, eram mais orgânicas. Agora existe uma pressa para que aquilo cresça. Injeta-se hormônio, injeta-se não sei o quê, química daqui, química da colar, para que haja crescimento rápido, porque precisa ter o crescimento rápido. Queridos, o crescimento quem dá é Deus, no tempo dele, o tempo certo. E nós precisamos descansar nisso. Porque aquele homem que lançou a semente, ele deitou, acordou, deitou, sem saber como, a semente cresceu, deu grão, deu espiga. Amém. Então nós precisamos relaxar. Relaxar que a semente cresce, queridos. Agora, o nosso papel aqui é ter esse foco. Eu preciso crescer em maturidade. Todos nós, eu me incluo, todos nós precisamos crescer mais em maturidade. Precisamos ter esse entendimento de avançar, de crescer a estatura de Cristo, ter Ele como o seu exemplo, como aquele que venceu a morte, olhando para o autor e consumador da sua fé, que suportou a ignomínia, a vergonha, que suportou a opressão dos pecadores, suportou tudo isso, mas está sentada hoje à direita do Pai. Queridos, nós vamos passar por muitas situações que nós vamos precisar suportar. E você suporta não com a sua força, mas com o suporte da graça que Deus te dá. Assentado com Cristo nas regiões celestiais, sabendo quem você é. É assim que Deus tem para nós. Aí ele continua falando assim, olha, pelas astúcias desses homens, da artimanha deles com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, toda conexão. Tem conexões que Deus faz no corpo que não é por acaso. São conexões. O Espírito Santo está agindo nas conexões. Aí ele fala assim, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, existe a cooperação. Por que cooperação? Porque eu opero junto com o Espírito Santo. Neste chamado, nós operamos junto com o Espírito Santo. Eu não posso ministrar sem o Espírito Santo comigo. Nós precisamos ter essa consciência. E naquele dia que flui mais, pastor, que palavra abençoada. Aí eu preciso voltar, é graças só ao Espírito Santo mesmo, que de mim, amém? Ou algo quando você é usado por Deus e fala, libera uma palavra e uma pessoa fala, oh, nossa, essa palavra tocou meu coração. Isso você vai saber, não sou eu, é o Espírito Santo em mim. De repente, algo que você faz, querido, sabe, são coisas muito inconscientes. Quando foi que nós te demos comida, quando você estava com fome? Nós fomos visitar o Senhor e você nos abençoou. Enfim, quando foi que isso aconteceu? Quando os discípulos questionam a Jesus, quando vocês fizeste tudo isso a um dos meus pequeninos. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. E eles não sabiam quando fizeram isso. Sabe, aquilo que nós fazemos muitas das vezes inconscientemente no Senhor, isso tem muito peso. Você não está consciente daquilo que você está fazendo. Você está consciente do Senhor. E nele você vai fluindo.
Deus quer que você flua naquilo que Ele tem para a sua vida, cada dia mais, deixa fluir. E isso é orgânico. A cooperação, por isso que nós usamos o termo cooperadores, porque está operando junto com o Espírito Santo. Agora, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, a igreja surgiu do Espírito para viver no Espírito. Você pode dizer, eu vivo no Espírito? Meu ambiente é o ambiente do Espírito. O nosso ambiente é o ambiente do Espírito, queridos. E Paulo fala a respeito das operações do Espírito. E nós precisamos orar por isso, orar para que haja as operações do Espírito na nossa vida, no corpo, na igreja. E todos nós somos alvos dessa operação. Todos nós. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, ele diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Viu? Há vários tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Que sublimidade nisso, queridos. Deus confiar algo tão importante para você. Seja um copo d'água que você pega, seja um varrer de chão, seja um limpar banheiro, seja estar lá fora vigiando o espaço, recebendo as pessoas, cada detalhe, tudo que a gente faz aqui no Senhor, queridos, nada disso está sem registro. Nada disso fica no acaso. E nada disso você faz sozinho. Até quando você está lavando o banheiro lá. Você não está fazendo sozinho. Tem uma força ali. Tem um poder. Tem uma graça. Para tudo, queridos. Para tudo. E a Bíblia fala que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. A outro, o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Isso está falando de dons espirituais. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então fala assim, eu sou alvo. Você pode dizer, eu sou o alvo disso. Eu sou alvo desses dons. Paulo, ele falou com Timóteo, reaviva-os o dom que há em ti, que te foi dado por imposição de mãos. Ele está falando do Espírito Santo, ele está falando da ação de falar em outras línguas, porque orar em outras línguas ativa esses dons espirituais que Deus já te deu. Porque tem muitas coisas que estão ainda desativadas. Essa é a palavra. E precisam ser ativadas. Você tem e precisa ser ativado. E muitas vezes o ambiente que nós estamos, nos encontramos, isso ativa. Isso reativa em nós. E cada dia mais a igreja precisa crescer e desejar isso. Vamos fazer um momento de oração agora, no meio da palavra. Pai, no nome de Jesus, nós recebemos esses dons espirituais do Espírito. Senhor, ações do Espírito, operações do Espírito. Eu creio, Pai, que há manifestação, há palavra de sabedoria, de conhecimento, palavra da fé, Senhor, revelação, Seu discernimento de Espírito para nós, operação de milagres, Seu dom de curar nosso meio, Pai, variedade de línguas, interpretação, Pai, porque é a ação do Teu Espírito, Pai, em nossas vidas. Senhor, nós como igreja desejamos e queremos isso. Senhor, que isso seja ativado e reativado em nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, essa é uma igreja que opera na dimensão do Espírito. Senhor, e nós como igreja orgânica declaramos isso para nós. Nós cremos nisso para nós, Pai. Nesse fluir orgânico do Espírito, Pai. Nessa operação dele, Pai, em nós, Pai. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus.
Crê, queridos. Crê que não é uma oração vaga, é uma oração que Deus está respondendo. Não é um dom natural, é um dom espiritual. Agora, entenda que um ministério, um serviço, ele surge de uma necessidade. E eu vou mostrar isso na palavra. Em Atos capítulo 6, versículo 1 a 6, está na NVI. Aí voltamos para a igreja de Atos. Eles estavam crescendo, perseverando unânime. E a igreja de Atos, ela estava vivendo em comunidade. Havia refeições coletivas, muito por causa das perseguições. Eles viviam juntos, literalmente. Era o contexto da época. E aqui diz assim: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega, que são os helenistas, murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Havia uma necessidade, amém, irmãos? Então, algumas viúvas não estavam sendo servidas nas mesas, não estavam sendo distribuído alimento para elas, e havia uma necessidade ministerial para aquele momento. Havia uma necessidade de pessoas que se disponibilizassem. Porque os 12, os apóstolos, eles dizem: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Isso nos chama muita atenção, porque nós que precisamos nos dispor ou investir o nosso tempo para a palavra, para a oração, quanto mais os irmãos se disponibilizam a servir, mais vai haver esse tempo de qualidade para que essa palavra seja cada dia mais profunda em Deus. Entenda a importância de nós fazermos com que a cada dia mais os irmãos que ministram e mais outros vão surgir, que ministram, os pastores, que venham e ter o seu tempo mais livre para estar em oração. Estar dedicado à palavra. Amém, irmãos? E aqui eles falaram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Esses homens já estavam cheios do Espírito Santo, já davam bom testemunho e tinham sabedoria. Amém? Então, qual o papel dos santos? Estar sempre mantendo esse fluir do Espírito na sua vida, para que na hora da necessidade ele esteja pronto. Amém, irmãos? Porque escolham dentre o povo 7 homens assim. E aí, o que eles fizeram? E os encarreguemos dessa tarefa. Assim eles continuam, assim nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram a mão. Então, esses homens se disponibilizaram. Lógico, eles estavam cheios do Espírito. Uma pessoa está cheia do Espírito, ela está sempre pronta, disponível para servir a mesa. Um trabalho aparentemente comum, servir a mesa. Vamos montar uma mesa aqui. Vamos montar a mesa do chá das mulheres. Do churrasco dos homens. Vamos nos envolver com os bastidores, com os cuidados. E deixa aqueles que ministram estarem cuidando mais da palavra e da oração. Mas, quando você é fiel nessa prontidão, queridos, nessa prontidão de servir e estar pronto, Deus vai te fazendo estar naquilo que realmente Ele chamou para fazer.
Não que isso é importante. Não há diferença da importância para aquele que serve à mesa para aquele que ministra. Não há. Para Deus não há o galardão maior para aquele que está fazendo aquilo que é alheio ao culto ou à palavra. Não há. Desde que seja feito com a fidelidade. Desde que seja feito com o coração. Amém, irmãos? E aí o que acontece? E a gente vê o testemunho de Estevão. Lá em Atos 6, 8, 10, o que diz? Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quer dizer, um homem que estava designado para a mesa, de repente ele está fazendo grandes sinais entre o povo. Estava como um evangelista, estava sendo uma testemunha de Cristo lá fora. E muitas das vezes, que os ministérios, mesmo os propósitos, eles têm que começar, muitas vezes não, eles têm que começar da sua disponibilidade em fazer coisas triviais e coisas que às vezes ninguém quer fazer. Vocês me entendem? Limpar o vaso, recolher lixo, coisas que ninguém quer fazer. Assim, na carne. Amém? Mas, quando nós somos prontos, nós não estamos nos importando se vão fazer isso ou fazer grandes sinais entre o povo. Ou ser grandemente usado numa cruzada, numa mensagem. Porque para Deus há a mesma proporção. Mas Deus sempre vai te colocando, afinando o seu ministério, o seu chamado, o seu propósito. Até o ponto que você diz assim, cara, eu nasci para isso. Isso não quer dizer que tem pessoas que nasceram realmente para fazer certos serviços. E o galardão é o mesmo. A recompensa, o olhar de Deus para ele é o mesmo para quem está ministrando a palavra. Amém? E a gente precisa ter essa consciência. E isso é maravilhoso. Então a gente vê essa ação de Deus na vida de Estevão. A Bíblia diz aqui, continuando. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamavam dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. A mesma sabedoria que ele teve em se disponibilizar, em servir à mesa, a mesma sabedoria que Deus usava para ele falar e dialogar com os religiosos da época, que contrastavam com a graça. Amém. Queridos, fidelidade no pouco, é sempre Deus te colocando sobre muito, poucas coisas, com muitas coisas, enfim. Isso é orgânico. Vocês estão me entendendo? Olha Filipe, Atos 8. Filipe realmente teve o nome de evangelista, né, Filipe? Quem sabe, hein? Recebe aí, Filipe. Fala assim, amém, eu recebo. Aí diz aqui, versículo 4 a 8. Entre mentes, que palavra? Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Sabe aquela pessoa que diz, não, meu chamado com o ministério da palavra, meu chamado com isso, meu chamado com isso, e às vezes está chegando, e não quer passar pelos processos orgânicos. O seu chamado está pronto para servir. Meu chamado está pronto para servir, seja o que for necessário. Amém. Esse tem que ser o nosso chamado. É lógico que é bom que quando a gente vai crescendo e as coisas vão acontecendo e as coisas vão se revelando e o fruto vai manifestando e a obra vai acontecendo e nós vamos identificando e a gente vai tendo mais tempo para isso. Agora, eu já estou quase terminando essa mensagem. Eu quero falar sobre
Eu usei essa palavra, cara. Não sei por que veio essa palavra, mas é essa palavra que veio na hora. Desbloqueio do fluxo da atividade do corpo. Desbloquear o desbloquear do fluxo da atividade, da sua atividade no corpo. O que te deixa ativo no corpo? O que faz com que você esteja ativo? Qual é a mentalidade? Qual é a consciência que faz com que você seja despertado, de fato, para querer servir no corpo? A Bíblia fala sobre isso. Em Hebreus capítulo 9, versículo 13 a 14, ele diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, fala assim, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Quando você tem a consciência do sangue, do perdão, da justificação, de fato no seu coração, você ser impulsionado para servir a Deus. Por que ele fala purificar de obras mortas? Porque muitas coisas que nós fazemos, nós não fazemos com a consciência correta. A gente não faz como muitos judeus, a Bíblia diz que eles faziam para ser justificados. A gente não faz nada para ser justificado. A gente não faz nada para ser perdoado. É o sangue que faz. Você é perdoado por causa do sangue. Você precisa se ver totalmente perdoado e justificado por Deus. Nada do que você fez para trás, agora e para frente, anula o poder do sangue de Jesus. Nenhuma ação sua pode anular o poder do sangue de Jesus. Vocês me acompanham aqui? Porque essa consciência te torna apto a servir, disponível. Cara, eu sou perdoado. Isso é a consciência do amor, queridos. Porque nisso está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Você se vê propício para com Deus. Você sabe que o que você vai fazer, por causa da sua consciência, Deus está com você. E de repente você é chamado para fazer algo. Cara, eu sou perdoado. E o Espírito Santo vai estar comigo, Ele vai me ajudar. Né, Aline? É assim que acontece na nossa vida, queridos. Deus, Ele sempre, Ele age dessa forma. E da mesma forma, ao contrário disso, a inatividade, a palavra de Deus também fala, é a consciência ao contrário. É você desconhecer a purificação que você recebeu. Está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 8 a 10. Uma coisa vocês não podem reclamar de mim, que eu dou muitas referências bíblicas. Para mostrar que você está na palavra. Porque os homens usam de artimanhas e palavras de sabedoria humana. Nós usamos a palavra de Deus, é o poder de Deus. Amém? Então eu prefiro dar muitas referências. Você só não se aproveita disso se você não tiver a vontade. Mas tem referência para você meditar, crescer, questionar. Porque a palavra não pode ser assim, recebida sem você esquadrinhar nas palavras. Veja na palavra, e realmente está na palavra. Eu recebo isso, está na palavra. Está ali, eu estou lendo o versículo, é isso mesmo. Assim tem que ser a reação nossa com a palavra. Nós temos que ter esse interesse de conhecer mais, de questionar mais, de perguntar mais, querer crescer mais. E aqui, nessa epístola de Pedro, ele fala assim, essa carta é muito rica. Esse primeiro capítulo aqui, a vontade era de colocar tudo. Eu falei, não, muita coisa que eu vou colocar. E aí no versículo 8, capítulo 1, diz assim, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, essas coisas que me deixam inativos e infrutuosos, é porque
ele é cego, vendo só o que está perto, esquecido de quê? Da purificação dos seus pecados de outrora. Bate com aquela palavra ou não? Deus purifica a nossa consciência com o sangue de Jesus Cristo para servirmos ao Deus vivo. Então eu estou ativo na medida da minha consciência. Eu sou perdoado, sou justificado. De fato, a pessoa, quando ela está com essa consciência, eu estou falando de consciência, a sua alma, dessa forma, e não somente de palavras, dizer, eu sou, não, queridos, isso se transforma em fruto, se transforma em atividade, se transforma em ações, em palavras, mas em ações, em verdade. Você está disponível, você está ativo, aquilo está operando. E essa consciência que o apóstolo Paulo fala, a quem sirvo a Deus com a consciência pura, desde os meus antepassados. Paulo tinha essa consciência. Essa é a boa consciência, a consciência produzida pelo sangue. Você pode se ver totalmente lavado agora por causa do sangue, se ver totalmente perdoado, justificado diante de Deus e saber que Ele está com você. Porque no momento que você for chamado para algo e você disser assim, não vou não, é porque você está com a consciência impura. Amém? Por quê? Você vai ficar com medo de fazer algo. Todos nós passamos por isso, amém, irmãos? Mas o que lança fora o medo? O verdadeiro amor. E o verdadeiro amor é essa consciência da propiciação, do perdão. E por causa disso, não temas, eu estou contigo. Deus está comigo, Deus está com você. No momento que você vai servir, Deus está com você. Isso é a igreja orgânica. O fluxo fluir por causa do Evangelho. Isso é o Evangelho. É a justiça que Ele te dá. É a provisão do perdão que Ele te dá. É o amor que Ele te dá. Isso te dá fluxo para você servir. E tudo que você vai fazer por causa disso. Você faz porque é amado. Faz porque é aceito. Faz porque você é justificado. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Como você recebe essa palavra aí? Amém, Jesus. Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado por essa justificação. Obrigado por essa realidade que o Senhor nos dá, essa condição de vivermos como igreja orgânica. Senhor, obrigado porque há um regar da Tua água, a água do Espírito em nosso meio. Há uma purificação pela palavra, há uma purificação, Pai, em nosso meio. Há, Senhor, uma limpeza que o Senhor faz no nosso interior, na nossa consciência, para servirmos a Ti, Senhor. Senhor, uma justa cooperação que acontece. O Senhor está operando conosco. O Senhor está fazendo, o Senhor está nos chamando para isso. Pai, que hajam corações disponíveis para servir com prontidão, com alegria, com amor. Pai, pessoas firmes, maduras e constantes que querem avançar, vão ter adversidades, mas eles vão suportar, eles vão continuar, eles vão passar pela prova, vão ser aprovados e não serão meninos inconstantes, Pai. Porque o Senhor levanta pessoas maduras que quando passam pelo fogo, Pai, permanecem no Senhor, Pai. E nós te damos graças por isso, Pai. E nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém.